Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas aqui na TVT. E começando do jeito que a gente tem feito há 10 meses o programa, em tempos de pandemia. Com o entrevistado na casa dele, com o entrevistador na minha casa. Hoje nós vamos conversar com o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Sérgio Takemoto, que está na casa dele, como eu disse, eu na minha, porque a pandemia está aí e não está para brincadeira. E nós dois estamos seguindo aquilo que os sanitaristas determinam, pedem para que seja feito. Podendo estar em casa, fique em casa. Tendo de sair de casa, use máscara, higienize as mãos, enfim, evite aglomerações. Sérgio Takemoto, muitíssimo obrigado por dedicar seu tempo, que eu sei ser precioso, para o Entrevistas. E eu queria começar exatamente te pedindo um pouco para você se apresentar na medida do seguinte. Você tem uma longa experiência com a área de moradia, né? Antes mesmo de assumir esta importante posição que você tem hoje em relação aos funcionários da Caixa. Prazer estar aqui, Juca. Realmente, assim, temos que se cuidar, porque não está fácil, não. Está crescendo o número de mortes, então, assim, muito preocupante essa situação. E eu sou empregado da Caixa, Juca, há 38 anos. Né? Então, assim, se você trabalhar na Caixa, você acaba tendo essa convivência, esse aprendizado com o movimento de moradia, com as pessoas procurando a Caixa para adquirir seu imóvel, porque a Caixa é responsável por 70% dos financiamentos de habitação e a principal função da Caixa, um dos principais objetivos da Caixa, é propiciar o direito à moradia às pessoas. Então, a gente acaba convivendo muito com os setores, acaba adquirindo a experiência com os movimentos de moradia, com as pessoas, o que representa ter um imóvel para as pessoas. Então, nessa longa jornada que eu estou na Caixa, assim, você acaba convivendo com isso e acaba vendo a importância da pessoa ter um imóvel, né? O que representa, é o sonho das pessoas. Então, a gente tem relatos muito lindos, muito emocionantes, quando as pessoas adquirem seu imóvel. Né? Porque se adquirir um imóvel significa você ter um endereço, significa você ter uma identidade. Então, é fundamental para as pessoas, para todo mundo, ter o acesso à moradia e poder realizar o sonho da casa própria. Que, sem dúvida nenhuma, a Caixa é o principal agente para realizar esse sonho. Ô Sérgio, e me conte uma coisa, aliás, conte para mim e conte para quem nos vê. Conte para nós um pouco da história da Caixa Econômica Federal, porque muita gente desconhece qual é o papel dela e há quanto tempo ela desempenha esse papel. A Caixa surgiu, vai fazer dia 12 de janeiro, vai completar 160 anos. Né? E ela já nasceu com a função de ajudar os mais necessitados. Né? A gente costuma dizer que a Caixa nasceu, assim, no primeiro momento, foi dar para os escravos conseguirem sua alforria, né? Conseguir sua carta. Então, eles faziam a poupança ali na Caixa, que era possível, para conseguir a sua liberdade. Né? Ou seja, desde o início, a Caixa sempre foi um agente de realização de sonhos, né? De liberdade, de conquista de autonomia. Né? E isso a Caixa sempre teve. A Caixa foi pioneira no penhor, as pessoas iam lá fazer o penhor a juros mais baixos. Né? Então, ela sempre teve esse papel fundamental de atender as camadas mais populares, mais necessitadas do país. E isso é um papel de toda empresa pública. Né? Todas as empresas públicas têm esse papel de atender, de gerar
possibilitar a igualdade de direitos e possibilitar a igualdade de oportunidades. E a Caixa sempre foi, esse é o DNA da Caixa, né? Atender a população mais carente desse país, né? Então, a Caixa, no dia 12 de janeiro, vai completar 160 anos e, infelizmente, esse papel está em risco, né? Esse governo autoritário, esse governo que não respeita os direitos das pessoas, os direitos dos trabalhadores, está colocando em risco esse papel fundamental que a Caixa desempenha. A Caixa foi fundada por Dom Pedro II, não é isso, Takemoto? Isso, realmente, há 160 anos atrás, né? Vai completar 160 anos, então, assim, já nasceu para esse tipo de coisa. Eu queria que você respondesse agora a nossa Juvândia Moreira, presidenta da Contraf CUT. Olá, Takemoto, olá, Juca, todo o pessoal da TVT. Eu queria que o Takemoto falasse um pouco sobre a importância da Caixa, 100% pública, e também desse desmonte que está acontecendo na Caixa, porque as pessoas entendem a privatização como uma venda, você vai lá e vende a empresa toda. Mas o que há várias formas de privatizar, inclusive desmontando e vendendo setores estratégicos, áreas estratégicas, que foi a opção que o governo Bolsonaro fez na privatização da Caixa por enquanto. Então eles vão vender área de cartões, estão criando um banco digital para abrir capital. O que representa isso para a Caixa e o que representa esse desmonte da Caixa para a população brasileira? Que impactos isso pode ter? Oi, Juca, minha amiga Juvândia, né, a gente está sempre junto aí nas lutas, e ela faz uma pergunta muito importante que a gente precisa estar denunciando a FENAI junto com as outras entidades, junto com a própria Contraf. A gente tem feito um trabalho de denunciar o que o governo vem fazendo com a Caixa e com as empresas públicas, né? Como a Juvândia falou, hoje é diferente, esse governo está diferente de outros, ele não vai privatizar a Caixa Econômica, ele fala que não vai privatizar a Caixa. Mas o que ele está fazendo na prática é a privatização. Porque o governo está tirando as partes rentáveis da Caixa, né, de um banco. O que dá lucro hoje para o sistema financeiro? É cartões, né, a área de cartões, é a área de gestão de ativos, é a área de seguros, são as áreas mais rentáveis do sistema financeiro hoje, né? E o que a Caixa está anunciando que vai fazer? Ela vai vender a área de seguros, vai vender a área de cartões, né? Vai vender a área de gestão de ativos, só para citar algumas, que é comum ao mercado financeiro. E da Caixa, ele já tentou privatizar, já privatizou uma parte das loterias, né? Que é uma coisa que pertence ao governo, né? Que as pessoas precisam saber que 40% de tudo que é arrecadado com os jogos das loterias fica para programas sociais, né? Fica para programas administrados pelo governo. Então, isso, na prática, significa você tirar as partes rentáveis, as partes que dão lucro, e que o governo reverte em programas sociais, que dão sustentação à área social do banco, da Caixa, né? E sem isso, o que vai sobrar da Caixa? Não vai sobrar praticamente nada, vai sobrar só a parte social, né? E onde que o governo vai buscar recursos para investimento em programas sociais, né? Então, isso significa, na prática, o desmonte da Caixa, o fim do acesso à população a programas, né, a benefícios sociais. A Caixa é responsável por 90% de todo o financiamento para a população de baixa renda, né? A Caixa é responsável pelo programa como o ProUni, né, o FIES, né? Então, isso tudo vai deixar de ter fonte de recursos, e com certeza haverá uma redução desses programas. Então, a população mais carente vai sair perdendo, está sendo saqueada nos seus direitos com essa política de privatização das empresas públicas. E fora isso, assim, você vai deixar de ter um banco público para fazer o equilíbrio das taxas de juros, das tarifas bancárias, tudo isso vai ficar um monopólio ainda maior do que já é hoje o sistema financeiro, que é dominado por Bradesco, Itaú e Santander, né? Eles vão poder cobrar taxas que quiserem, as tarifas que quiserem, sem ter o governo ter um banco público para fazer o equilíbrio
dessas taxas. Ô, Takemoto, você, na sua segunda resposta, ao contar a história da Caixa e fazer referência ao fato de que era na Caixa que os escravos depositavam suas pequenas poupanças para poder comprar suas cartas de alforria, eu te pergunto, ainda hoje você diria que a Caixa Econômica Federal desempenha um papel nesse aspecto de libertar as pessoas? Com certeza, Juca, porque assim, é na Caixa que você tem os pequenos poupadores, é na Caixa que as pessoas ficam lá alimentando o sonho de ter a casa própria, é na Caixa que as pessoas buscam o FIES, que propicia a pessoa ter acesso ao ensino superior, que alimenta aquele sonho, que com o curso superior vai ter um acesso a um emprego melhor, né? Então, a Caixa é o banco do sonho da população brasileira, né? Porque o sonho de toda pessoa, de todo ser humano, é você ter uma casa, um local para você morar, e você ter acesso a um emprego melhor, à educação, né? Então, tudo isso você busca, você realiza, é na Caixa Econômica Federal que te propicia isso, né? Então, realmente, assim, a Caixa continua realizando a sua missão desde a sua fundação, continua a mesma, a propiciar a realização de sonhos, né? De conquistar uma moradia, conquistar uma vida mais digna. A Caixa é líder em poupança, a Caixa é o banco que tem o maior número de correntistas, são mais de 90 milhões de correntistas. Agora, com o banco digital, a Caixa tem mais de 110 milhões cadastrados no banco digital, metade da população brasileira está no cadastro da Caixa, ou seja, a Caixa é fundamental para a população brasileira. Então, o que estes neoliberais tentam vender para a população, Takemoto, é que a iniciativa privada, os bancos privados, são mais eficazes, são mais eficientes do que os bancos públicos. Eu estranho, até porque sei de todas as necessidades porque passam aqueles que conseguem virar funcionários, seja da Caixa, seja do Banco do Brasil, né? Não é fácil. Como é que você responde a esta acusação de que os bancos privados são mais eficientes do que os bancos públicos? Isso daí, assim, um dogma que o governo, né, os governos neoliberais passam para a população, né, porque eles não querem que haja competição, não haja competitividade das empresas públicas. E no caso dos bancos é a mesma coisa. Imagine se a Caixa, o Banco do Brasil, tivessem os mesmos investimentos que os bancos privados fazem em tecnologia, fazem em inovação tecnológica, né? Então, a Caixa e o Banco do Brasil, qual que é o grande diferencial da Caixa e do Banco do Brasil? São os seus empregados que estão há mais tempo lá, que acabam se especializando na sua atividade e se dedicam a isso. Essa questão da eficiência, da eficácia, que é tão apregoada, acho que ficou demonstrada que isso é uma grande falácia nesse pagamento do auxílio emergencial. A Caixa, em tempo recorde, criou um aplicativo para poder atender a população, e hoje tem mais de 110 milhões de pessoas cadastradas nesse aplicativo, como eu disse, e se não fosse, isso foi tudo feito pelos empregados da Caixa, né? Qual banco privado que teria condições de fazer esse tipo de serviço? Mesmo que eles quisessem, né? Apesar que eles não quiseram atender a população, né? Não quiseram prestar esse serviço para a população, mas mesmo se eles quisessem, eles não teriam essa capacidade, não teriam esse know-how para fazer sozinho o que a Caixa fez, né? Então, eles tentam vender essa imagem de ineficiente dos bancos públicos, das empresas públicas, que é justamente para poder privatizar esses serviços, né? Para privatizar esse serviço, porque eles não admitem concorrência. A partir do momento que a Caixa, né, com a crise de 2016, 2017, nessa crise, os bancos não quiseram atender a população, atender as empresas, fornecendo crédito, correrem risco, a Caixa e o Banco do Brasil foram os primeiros bancos a fazerem esse tipo de serviço. E eles conquistaram o mercado, assim como na crise de 2008.
né? Então, a Caixa e o Banco do Brasil cresceram no mercado, aí, consequência disso, é esse ataque que está vindo aí em cima da Caixa. Porque eles não querem que a Caixa vá tirar mercado deles, querem que a Caixa fique restrita aos programas sociais, ao pagamento de benefícios sociais, né? E fique atendendo a população de baixa renda. Então, é por isso que eles vendem os governos neoliberais, né, que estão a serviço do grande sistema financeiro, jogam essa imagem aí da ineficiência das empresas públicas. Você tocou na questão do atendimento que se fez para o auxílio emergencial. Eu vou querer voltar a esse tema no próximo bloco, mas ainda neste primeiro bloco, eu queria que você contasse para quem nos vê, Sérgio, que você foi um pioneiro, foi o primeiro presidente da Federação Nacional a assumir o cargo já na pandemia e assumiu numa cerimônia online, né? Não numa cerimônia presencial. Como é que foi essa experiência? Ô, Juca, a gente nunca espera passar por essas experiências, viu, Juca? É uma coisa muito difícil. Ontem a gente fez uma reunião da diretoria da FENAI, né? E a gente estava comentando isso. Eu fui o presidente, assumi virtual, nós inauguramos uma nova sede virtual, né? Então, assim, é muito difícil isso, né? Muito difícil. Porque nós estamos acostumados a presencialmente, a olho no olho, a conversar com as pessoas, a discutir, né? Então, assim, é uma experiência ruim, mas estamos conseguindo tocar graças aos empregados da FENAI, que são muito valorosos, aos diretores da nossa federação, que têm me ajudado muito. Por isso tem facilitado um pouco, mas sem dúvida nenhuma, a gente tomara que venha logo essa vacina, estamos torcendo para entrar na fila, tomar logo essa vacina e poder voltar a ter a convivência com as pessoas, porque isso faz muita falta. Porque assim, nós somos seres humanos, nossa vida é relacionamento, né? Principalmente nós que trabalhamos em entidades associativas, nós precisamos ter esse contato, precisamos estar conversando com as pessoas. E nesse momento de dificuldade que a Caixa está atravessando, que os empregados estão enfrentando tantas dificuldades, né, além de ter o pagamento do auxílio emergencial, passando por esse estresse, enfrentar uma direção neoliberal não é fácil. Então, a gente está sentindo muita falta de estar presencial, para poder estar conversando, estar organizando, discutindo com os trabalhadores, a resistência nesse momento. Tá perfeito. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltaremos em seguida com o Sérgio Takemoto. Até já. Estou conversando com o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Sérgio Takemoto. Ele na casa dele e eu na minha casa, de acordo com o que aconselham, determinam as autoridades de saúde. Nós vamos agora ouvir uma pergunta da primeira presidenta de uma caixa, da Caixa Econômica Federal. Nós vamos ouvir a pergunta de Maria Fernanda Ramos Coelho. Enquanto o Brasil vive uma das suas mais graves crises política, social, ambiental, a fome voltou. A última pesquisa do Orçamento Familiar do IBGE mostra isso, especialmente nos lares onde as mulheres são chefes de família, onde você tem crianças e adolescentes, a fome voltou. E isso são todas as regiões do país que estão vivendo isso. Nós temos a Caixa que deu uma resposta, né, graças à qualidade do seu corpo técnico agora no pagamento do auxílio emergencial e dos outros programas. Mais de 100 milhões de pessoas passaram pela Caixa. E o que nós estamos vendo é toda uma estratégia, né, do governo federal, Jair Bolsonaro, Pedro Guimarães, para privatizar a empresa, né, sob o argumento de desinvestimento, de melhoria da eficiência. O que você tem visto, o que nós temos todos visto, é um processo de pilhagem dos principais ativos da instituição. E também, né, e faz parte de toda a estratégia, você ter
perda de direitos, né? Direitos tão duramente conquistados pelos trabalhadores ao longo, acho que, dos últimos 30 anos. E a FENAI, os sindicatos e as associações têm sofrido isso, né, na pele. É um processo de perseguição, né, que tem sido muito presente. Então, eu queria, Takemoto, que você comentasse um pouco esse momento tão grave que a Caixa vive, né, e seus trabalhadores, né, o pessoal da ativa, os aposentados, e de que maneira a associação, a FENAI, tem buscado reagir. Né? Eu sei que você tem muitos exemplos para dar, porque a FENAI tem sido realmente, né, um baluarte na defesa dos trabalhadores, mas acho que é muito importante que a gente comente, né, sobre não só sobre os ataques, mas sobre toda a estratégia de resistência que tem acontecido. Um abraço. Saudosa Maria Fernanda, a gente nunca teve tanta saudade de um presidente como da Maria Fernanda, que fez uma gestão maravilhosa, né, no governo Lula, quando a Caixa realmente atingiu o ápice de uma atuação de uma empresa pública. E ela citou também uma outra coisa que foi muito comemorada pelo país, foi em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. E agora, infelizmente, a gente vê retomar a esse mapa tão rápido, né? E realmente, assim, a FENAI tem atuado junto com várias outras entidades em todas as frentes na defesa da Caixa, na defesa dos direitos dos empregados da Caixa, na defesa da Caixa 100% público, porque nós estamos passando por um ataque, Ju, como a gente nunca enfrentou, nem nos governos neoliberais de Collor ou de Fernando Henrique Cardoso, quando a Caixa estava sendo preparada para a privatização, o ataque foi tão violento como nesse governo, né? E nós estamos atuando em várias frentes, nós estamos atuando lá no Congresso Nacional, nas frentes em defesa das empresas públicas, tem as frentes dos bancos públicos, defesa dos bancos públicos, porque sabemos que, assim, que esse ataque não é em todas as empresas públicas. A Eletrobras está passando por um processo difícil, os Correios, o governo já anunciou que vai privatizar, Petrobras para um processo também igual ao da Caixa, com venda de subsidiárias, né? Então, nós entendemos que só unindo as forças que nós vamos conseguir superar esse momento. Então, por isso que a gente tem atuado junto com essas outras empresas públicas, temos feito frentes junto com todas as categorias, lutado junto com as outras entidades, né? Ontem mesmo houve uma live em defesa do PDC contra a CGPAR 23. A CGPAR 23 é uma que retira direitos dos planos de saúde das empresas públicas de autogestão, né? Porque o governo tem atacado os direitos dos trabalhadores, tentando retirar os planos de saúde, tentando tirar a previdência privada que tem nas empresas, porque isso significa a retirada de direitos, significa facilitar a privatização dessas empresas. Porque eles, retirando os direitos dos trabalhadores, reduzem o preço dessas empresas, né? Então, o governo tem atacado também a organização das entidades, porque ele sabe que entidades como a FENAI, como sindicatos, né, é que fazem a resistência e fazem a luta. Então, ele tenta sufocar essas entidades para que não haja resistência. E uma outra fonte, uma outra parcela que ele tenta retirar o ânimo das pessoas é atacando os empregados. Na Caixa, nós estamos passando por um processo muito difícil, que todos sabem que os empregados estão trabalhando sob pressão para atender a toda essa população que necessita, né, que necessita do serviço da Caixa, mas os empregados estão fazendo lá sem as mínimas condições de trabalho, né? A Caixa, em 4 anos, perdeu mais de 20 mil empregados, né, que através dos planos de demissão voluntária, né, e a Caixa não repôs isso, né? Tirou 20 mil pessoas, 20 mil empregados, a Caixa chegou a ter 101 mil trabalhadores em 2014 e hoje tem 80 mil. Né? Isso dificultou ainda mais, sucateou a qualidade do trabalho, dificultou o trabalho, mas mesmo assim nós demos conta. Mas os empregados vão ficando cansados, né? Estão esgotados. E fora isso, assim, a Caixa começou agora um processo que ela chama de reestruturação, que na verdade é tirar os empregados mais antigos para que eles forçar os empregados mais antigos a aderirem a esse plano de demissão voluntária. Com isso, eles vão perdendo o ânimo, vão perdendo a disposição, né, porque vão ficando cansados de tantos ataques,
E isso é uma tentativa de desmotivar também os empregados a lutarem contra esse desmando que está acontecendo na Caixa. Takemoto, você fez referência a Maria Fernanda como uma presidenta da qual você tem saudade, no período já do governo Lula. Muito bem, você fez referência também às lutas que foram travadas tanto no período Collor como no período FHC, quando começa a tentativa, né, de alguma maneira, privatizar a Caixa, os setores da Caixa. Eu te pergunto, neste período de melhor convivência com os governos do PT, houve um arrefecimento no espírito de luta dos funcionários que torna difícil a retomada quando, a partir de 16, o ataque retorna ainda em maior escala, ou o pessoal é tão treinado, tão combativo, que bastou voltar à necessidade, ligou a chave e foi para a luta? Não, Juca, assim, por incrível, a gente tem saudade do período da Maria Fernanda, na época da questão de... É que nesse período, foi onde os empregados conquistaram os maiores direitos, nós arrancamos mais direitos, e também a saudade é mais do que isso, a saudade é pelo que representou a Caixa nesse período. Foi onde o governo aplicou as políticas sociais, né? Você teve o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, a Luz para Todos, fortalecimento do FIES, né? Então é isso que dá saudades, né? E foi nesse período que a Caixa realmente exerceu em plenitude o seu papel social, o papel de uma empresa pública, né? E no campo sindical, das conquistas dos direitos, no governo Lula e Dilma, nós fizemos greve todos os anos. Não teve um ano onde não houve mobilização dos empregados da Caixa, da categoria bancária, do serviço público. Por quê? Porque era um governo que você tinha diálogo, era um governo democráticos, né? Mas que para a gente conquistar os nossos direitos, a gente tinha que mostrar que lutávamos por ele. Então é por isso que havia grandes mobilizações e havia grandes lutas, né? Quer dizer, quem não chora não mama, mesmo em governos que são, digamos, mais amigos. Com certeza, porque a gente sempre fala, governo é governo, sindicato é sindicato, né? Sindicato tem que lutar pelos direitos, tem que lutar para aumentar as garantias dos trabalhadores. E isso a gente não abre mão. A gente sabe diferenciar um governo democrático de um governo neoliberal, mas sabemos o nosso papel. Nosso papel é lutar pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Isso a gente não mistura, né? Então, mesmo no governo Lula e Dilma, a gente sempre soube fazer essa distinção. Sabíamos que estavam negociando com um governo democrático, né, que tinha mais liberdade, sabíamos que era um governo que estava fortalecendo as políticas sociais, né? Mas naquela época a gente não precisava lutar, como a gente tem lutado agora, Juca, que mudou de patamar, né? A gente lutava para aumentar os nossos direitos. Hoje a gente luta para não perder direitos e luta para defender o patrimônio público. Então é uma luta muito maior que as entidades sindicais e os empregados e a população têm que entender, né? E é evidente que num governo autoritário, num governo que não respeita os direitos dos trabalhadores, fica muito mais difícil você organizar a categoria bancária, organizar os trabalhadores para fazer esse enfrentamento. Mas também é nesse momento também que se torna fundamental essa organização. Porque os empregados das empresas públicas, os empregados da Caixa, têm que ser o primeiro a se levantar para defender a empresa. Porque somos nós que conhecemos a fundo o que representa uma empresa pública. Somos nós que conhecemos o que pode representar a perda dessa empresa, a retirada do papel social da Caixa, o que vai representar para a população. Não só para nós empregados, o que representa uma privatização, um enfraquecimento, porque se a Caixa perder toda essa função que ela tem, com certeza ela não vai precisar mais mesmo tendo falta de 80 mil trabalhadores, né? A gente nem sabe o que vai sobrar na Caixa. Então, Takemoto, agora, acrescente-se a isso a questão da inovação tecnológica. Quer dizer,
no que, de uns tempos para cá, esse desenvolvimento tecnológico acrescentou na necessidade não apenas da luta da preservação do emprego, mas no sentido de preparar a mão de obra para que o progresso não atropele todo mundo? Essa é uma boa discussão que o movimento sindical bancário, principalmente o movimento sindical bancário, sente muito isso na pele, né? Porque nós já chegamos lá, a categoria bancária no começo dos anos 80, 90, já chegou a ter mais de 1 milhão de trabalhadores na categoria, hoje tem cerca de 450 mil, né? Ou seja, 40 anos aí se perdeu quase mais da metade da força de trabalho dentro da categoria, né? E só para lembrar, como eu falei para você, eu entrei na Caixa em 1982 e eu comecei a trabalhar no setor de loterias da Caixa, né? Então, você sabe melhor do que eu o que representava lá a loteria nesse país, né? A importância das loterias no país. E era assim, era um setor gigantesco, era tudo manual, era cartões, os volantes eram todo papel, era uma coisa, né? Não tinha nada disso. Hoje, o setor de loterias da Caixa praticamente virou uma sala, né? Com poucas pessoas trabalhando nesse segmento. Então, teve uma mudança muito grande. E se você olhar as agências bancárias, você entrava numa agência bancária há 10, 15 anos atrás, você tinha lá uma bateria de caixa enorme, né? Você tinha 20, 30 só de caixas. Hoje, se você entrar numa agência, você encontrar uma agência com 5 caixas, é raro, né? Então, é uma categoria que sente muito essas transformações tecnológicas, né? E, sem dúvida nenhuma, essa é uma discussão que a gente faz com a FENABAN, faz com a CAT, para que haja um reaproveitamento dos trabalhadores em outros setores, porque há necessidade de outras funções, outras atividades, né? A gente esse mês aqui, eu já estava participando de uma discussão sobre isso, a gente tem que cobrar uma requalificação dos trabalhadores, mas, sem dúvida nenhuma, essa requalificação passa pela sociedade, não só na categoria bancária, mas todas as profissões estão sofrendo com isso, né? Precisa ter uma educação na população em geral, para que haja uma qualificação dos serviços, né? Para que haja uma qualificação das pessoas, para que sejam aproveitadas. Essa pandemia, né, acelerou esse processo, acelerou muito esse processo, a gente não sabe como é que a gente vai sair, né, o mundo do trabalho vai ser daqui para frente, porque, com certeza, as empresas já perceberam que é possível fazer o trabalho à distância, e os trabalhadores, a gente precisa discutir de que maneira que a gente vai se apropriar disso, né? Porque hoje a gente tem muita reclamação que os empregados estão trabalhando muito mais em casa, né? Estão trabalhando 12, 14 horas direto, né? Tendo uma exploração, uma quantidade de doença, adoecimento muito grande, né? E, fora isso, custo também, né? Porque as empresas não querem pagar pela internet, não querem pagar pela luz, pelo equipamento. Então, assim, é uma discussão muito grande que o movimento sindical tem que se preparar para fazer. Na categoria bancária, nós já estamos fazendo isso, estamos muito preocupados, mas, sem dúvida nenhuma, é uma mudança muito grande que ocorreu nesse período aqui. Eu tiro por mim. Eu estou trabalhando muito mais do que eu já trabalhava bastante. Mas, de fato, o fato de você trabalhar em casa é como se você não desligasse em nenhum momento, né, Takamoto? Você está o tempo todo... As pessoas acham que você está trabalhando, né, Juca? Sim. E as pessoas acham que você está à disposição o tempo todo, né? Afinal de contas, sabe que vai te encontrar onde você está, né? E acaba não tendo horário de lazer, não tendo horário de nada. É isso mesmo, sem dúvida alguma. Olha aqui, eu vou fazer mais um breve intervalo e voltamos com o nosso papo em seguida. Até já. Converso com o presidente da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Sérgio Takemoto. E a pergunta agora vem do diretor do blog Reconta Aí,
o economista e ex-diretor técnico do DIEESE, Sérgio Mendonça. Meu caro Sérgio Takemoto, presidente da FENAI, queria também saudar o jornalista Juca Kfouri, jornalista comprometido com as causas democráticas e populares e que acompanha há muito tempo. Tudo indica, Takemoto, que nós teremos 2021 muito difícil, com o aumento do desemprego, da pobreza, da fome, da precarização do trabalho. A Caixa teve um papel importantíssimo em 2020. Sem a Caixa, dificilmente nós teríamos enfrentado a pandemia com todas as dificuldades, com esse processo de pagamento do auxílio emergencial, de inclusão bancária, né, pagamento do fundo de garantia e outros programas sociais. Isso foi possível porque a Caixa tem uma história, e é uma história ligada à execução de políticas sociais. É uma instituição ampla, abrangente, espalhada pelo território nacional. Então, parabéns a todos que se empenharam nisso e se expuseram, inclusive, se arriscaram, fizeram um papel importante de política pública para o Brasil. Tal como o SUS, né? Com todas as dificuldades, o SUS, se nós não tivéssemos o SUS, a dificuldade seria maior. Então eu te pergunto, depois de fazer isso, de fazer essa inclusão bancária, digital, de mais de 100 milhões de pessoas, agora o governo fala em abrir o capital, criar um novo banco, um banco digital, segregar a função da Caixa, algumas atuação da Caixa, e vender para o setor privado. Não é um escândalo isso? É um escândalo. Depois você ao contrário, ao invés de fortalecer a Caixa e incluí-la, você enfraquece e pretende vendê-la. Então isso já não é de hoje, vem em 2016, mas agora me parece ser uma coisa muito escandalosa. Eu te pergunto, é possível resistir a isso? Fazer alianças no movimento sindical, social, com os empresários, com os movimentos populares, e chegar ao Congresso Nacional e barrar essa investida contra a Caixa, enfraquecendo o Estado, enfraquecendo os bancos públicos e enfraquecendo essa instituição que será muito necessária agora em 2021, porque a pandemia não acabou, o vírus não acabou e nós vamos precisar de uma instituição como a Caixa para enfrentar essa crise social que infelizmente teremos ao longo de 2021. Um abraço a vocês todos. O Sérgio coloca realmente assim, é um cenário que a gente vem trabalhando, infelizmente a gente vem trabalhando, é um cenário de muito difícil, dificuldade para o 2021. Não sabemos como que vai estar essa pandemia terrível, né? Além disso, o governo já anunciou o fim do auxílio emergencial. Tudo isso vai agravar ainda mais a crise econômica, a questão do salário, de emprego, salário, a retomada da economia, porque a gente não vê um único plano desse governo, né? O governo não anuncia um único plano para a geração de emprego e renda para o próximo ano. A única coisa que ele sabe falar é a questão de privatização das empresas públicas. O único discurso que você ouve falar assim, como fonte de receitas para superar a crise é vendendo empresas públicas. E a gente sabe que isso é momentâneo, é um voo de galinha, né? Porque depois você não tem uma política permanente de geração de emprego e renda. E as empresas públicas são fundamentais nisso. E a Caixa Econômica, sem dúvida nenhuma, é fundamental na retomada da construção civil, na retomada de vários programas. E realmente, assim, o Paulo Guedes anunciou recentemente, numa palestra, que a privatização do Banco Digital da Caixa é uma grande sacada deles, né? Um grande objetivo, que é um banco que tem mais de 100 milhões, como a gente falou aqui, e que seria o maior banco digital do mundo, na palavra do próprio Paulo Guedes, né? E nem chegou a ser criado e já está sendo vendido. Então, assim, isso é um absurdo, né? Porque representa o maior banco digital do mundo, é onde caminha o futuro do sistema financeiro, é o futuro digital, né? Aí você fala que o maior patrimônio de um banco do país vai ser vendido assim, né, sem saber qual que é o preço dele, precificar, como é que, assim, é uma loucura, né? Você vender uma coisa que você sabe que é o futuro, que não tem ainda definido os valores, você já fala que vai vender, né? Então, assim, é um absurdo, não dá para decifrar, qualificar esse tipo de atitude que esse governo vem fazendo com relação à Caixa, com relação a essa questão.
Nós vamos resistir, como nós já resistimos lá no governo Collor, no governo FHC, como a gente resistiu no governo Temer, e a gente sabe que, assim, que nós precisamos da união com a população, precisamos atuar no Congresso, precisamos atuar no Judiciário, né? A gente teve recentemente uma experiência vitoriosa que foi contra a medida provisória 995, que o governo editou na calada da noite, numa sexta-feira, né? Em agosto, ele editou a SMP 995, que possibilitava a criação de empresas pela Caixa e a privatização dessas empresas, né? E foi uma medida provisória, Juca, direcionada para a Caixa. Falava assim, a Caixa Econômica pode criar empresas e pode vendê-las nessas subsidiárias, né? Nós fizemos uma grande mobilização, fomos no Congresso Nacional, mandamos propostas de emendas, atuamos no Judiciário, entramos com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, junto com outras entidades, né? Participamos, fizemos audiências públicas onde foi possível, né? Então, ou seja, a gente já sabe o caminho, já sabemos o que a gente tem que fazer, mas precisamos fazer muito mais, porque esse ataque desse governo está muito violento, né? Como a gente já disse aqui, a gente nunca enfrentou um governo desse naipe, né? É um governo que, infelizmente, apesar de tudo isso que ele vem fazendo, ainda conta com uma boa base de apoio lá no Congresso, né? Esse Congresso que tem se mostrado subserviente. Agora vamos ter eleição na presidência, vamos ver o que sai de lá. Mas a gente sabe que a única coisa que eles têm medo, que se mobiliza, é quando a sociedade se mobiliza, né? Então nós precisamos ganhar a opinião pública, precisamos que os empregados se engajem, porque os empregados da Caixa estão espalhados em todo o país, né? A Caixa tem uma capilaridade muito grande. Os prefeitos são fundamentais nisso, os vereadores, porque são eles que estão lá de perto, sabem a importância da Caixa para a população, né? Então, a gente precisa dialogar com as prefeituras, com os governos, e também pressionar os deputados federais e os senadores para que não permita esse assalto ao patrimônio público, não permita a privatização da Caixa e das empresas públicas. Então, a gente precisa dessa grande mobilização, dessa grande união, porque só dessa maneira a gente vai reverter isso. Takemoto, eu tenho uma pergunta aqui da nossa diretora Isa Chedi, que eu vou até ler para ser bastante fiel à pergunta dela, mas que eu acho que encaixa à perfeição em relação ao que você acaba de dizer. Diz a Isa, tem um dado de que das 10 maiores empresas do mundo listadas pela Forbes, 6 são empresas públicas. 3 delas, bancos públicos chineses. A China é um dos poucos países que cresce com consistência há mais de 30 anos. Esses números mostram que empresas estatais em áreas estratégicas, incluindo bancos, garantem investimentos em infraestrutura e, assim, geram desenvolvimento. Quando a visão de desenvolvimento é de uma equipe como a de Paulo Guedes, com forte inclinação às privatizações, quem ganha e quem perde? É muito importante essa pergunta, Juca. A gente tem feito, assim, lá na FENAI, a gente tem feito um estudo junto com outras empresas, junto com outras entidades, que é justamente analisando isso, né? Como foi bem a Isa lembrou, a China, os maiores bancos são chineses e são públicos, né? São estatais, né? E a gente vê onde foi aplicada a política de Guedes, né? Como o Chile, por exemplo, né? Você vê a situação que está lá, como é que está a situação do povo chileno, né? Então a gente vê que realmente, assim, e não só na China, a gente pega os Estados Unidos, a Alemanha, todas essas ditos, né, o capitalismo, né, o berço do capitalismo, as empresas são públicas. E está havendo um processo de reestatização no mundo, principalmente nessa pandemia. Percebeu-se que, assim, que as empresas privadas não dariam conta de superar essa crise, não vão dar conta da saída da crise, né, que é mais grave. Então, realmente, assim, quem sai perdendo? Quem sai perdendo é sempre a população.
a população mais pobre, mais carente? Porque quem precisa do Estado, quem precisa dos serviços que o Estado oferece, é a população mais carente, né? Sem dúvida nenhuma. É a população em geral. E num país com tanta desigualdade como o Brasil, né, tão carente, se você analisar esses números do auxílio emergencial, Ju, onde a Caixa atendeu 67 milhões de pessoas, ou seja, 67 milhões de pessoas, quase um terço da população brasileira, precisou se socorrer a um benefício de R$ 600. Né? Ou seja, então, a maioria das famílias... Diga. Oi, fala. Diga. Então, isso demonstra que a maioria esse país é um país muito carente. É um país pobre, né, que precisa do Estado, que precisa das políticas do Estado para que ele possa ter um acesso, para que ele possa ter esperança de uma vida melhor. Então, quando a gente fala e as empresas privadas não estão interessadas única e exclusivamente no lucro, né? Nessa pandemia, a fortuna das famílias mais ricas só cresceu, né? Conforme os estudos apresentados. Né? Então, ou seja, mesmo numa crise, numa pandemia como essa, a fortuna dos bilionários, trilhardários, sei lá como que se chama isso, cresceu. Né? Então, como é que conseguiu crescer numa crise como essa, mesmo numa crise como essa, os bilionários continuam ganhando dinheiro e a população continua precisando de um auxílio de R$ 600? Então, Sérgio, eu disse no primeiro bloco que eu gostaria de voltar um pouco, que fosse a questão do atendimento agora no período da pandemia para o auxílio emergencial. Foi montada uma operação de guerra, né, eu suponho. E quem montou isto exclusivamente foi o pessoal da Caixa Econômica Federal ou houve uma estratégia que veio de cima, que veio dos planejadores do governo? Ô, Juca, a gente gostaria que tivesse, viu, Juca? Mas não, infelizmente, assim, desde que foi decretado o estado de calamidade aqui no país, né, a nossa amiga Juvândia, que falou aqui, né, que assim, ela está à frente da confederação, ela chamou a FENABAN para negociar, né, para que houvesse um planejamento. E na Caixa, quando saiu lá o auxílio emergencial, a primeira coisa que a gente fez foi pedir para o governo que houvesse um planejamento. Né? O que seria esse planejamento? Fazer uma escala, entrar em contato com as prefeituras locais para que ajudasse na organização. Foi que o governo fizesse uma ampla campanha de divulgação e esclarecimento, como seria feito, quem seriam as pessoas beneficiárias do auxílio, né? Para que não houvesse aquela loucura que foi, porque todo mundo precisando de recursos, aí você anuncia que vai ter um auxílio, todo mundo foi direto nas agências da Caixa para saber se estava o nosso dinheiro, né? se tinham direito ao auxílio. Né? E nada disso foi feito, Ju. Nada disso. Nós não fomos atendidos nem pela direção da Caixa, nem pelo governo. A gente solicitou que outros bancos também fizessem o pagamento, né? Que ajudasse a fazer o pagamento, porque a gente tinha certeza que teria essa aglomeração, porque a primeira previsão, para você ter uma ideia, a previsão, um estudo lá, o primeiro levantamento de GES apontava que cerca de 40 milhões de pessoas teriam direito. Né? Depois, pelo cálculo do governo, eram 20 milhões. Ou seja, nós pagamos mais de 60. Então, assim, esse governo não conhece a população brasileira. Não conhece. Desconhece totalmente a realidade, né? Principalmente não conhece os mais pobres. Ele tratava lá, apareceram os invisíveis. Né? Eram os invisíveis que não estavam em nenhum tipo de cadastro. Né? E, infelizmente, ocorreu tudo isso. Então, foi necessário que os empregados da Caixa se organizassem da melhor maneira, se organizassem para fazer esse pagamento, que as entidades sindicais e as entidades associativas corressem lá nas prefeituras locais para que elas ajudassem a organizar o pagamento. Né? Então, teve prefeituras que colocou tendas, colocou água à disposição da população, colocou álcool gel, porque nada disso foi planejado pelo governo. Então, foi uma incapacidade, ou então uma má vontade, ou então realmente ou uma fé, né? Uma fé para que assim, as pessoas estivessem lá, não fossem bem atendidas e ficassem sujeitas à contaminação. Isso gerou um estresse muito grande para os empregados e para a população, porque o risco, imagine o risco grande para
Takemoto, infelizmente nós estamos chegando ao fim e eu quero te fazer uma derradeira pergunta por hoje, que é a seguinte. São 160 anos que serão completados agora em janeiro, 160 anos de luta, 160 anos enfrentando crises e cada vez mais reforçando a imagem da Caixa Econômica Federal como uma instituição do Estado e do povo brasileiros e não de governo algum. Como é que você olha para 2021? Como é que você olha para frente? Como é que você olha para o futuro nessa luta? A Caixa sobreviverá como sempre foi capaz de sobreviver? Eu não tenho dúvida disso, Juca. A gente sabe, assim, a gente gostaria de estar na FENAR lá, planejando, né, planejando outras coisas, planejando o aniversário da Caixa, planejando eventos que a FENAR realiza junto com os empregados, né? Mas, infelizmente, a gente definiu que esse próximo ano será um ano de luta e resistência. Porque a gente não acredita que esse governo vai mudar, vai mudar sua trajetória, ele vai continuar nessa trajetória de querer privatizar a Caixa, né, de querer fatiar, de querer vender as partes mais rentáveis da Caixa, e nós definimos que, assim, que a nossa prioridade vai ser lutar contra o desmantelamento, o desmonte da Caixa e lutar pelos direitos dos trabalhadores da Caixa e da sociedade em geral, né? Nós, como nós dissemos, nós passamos por um governo Collor, passamos por um governo FHC, que privatizou várias empresas, só não privatizou a Caixa, o Banco do Brasil, as outras empresas, porque não deu tempo, né? Porque naquele momento ele precisava dos bancos públicos para financiar as privatizações, né? Então, as privatizações da FHC foram privatizadas com recursos públicos, com bancos dando dinheiro para as empresas comprarem o nosso patrimônio. E agora vem esse governo vem com tudo. Ele acha que vai ser fácil privatizar a Caixa, a Petrobras, né, o patrimônio público. Mas essas empresas têm história e a população conhece. Todas as pesquisas de opinião que foram feitas sobre a privatização da Caixa mostraram que a população é contra a privatização da Caixa. Tanto que eles tentam fazer a privatização disfarçada, né, privatizando partes dela. Nenhum governo, nenhum parlamentar, nenhum prefeito, nenhum governador tem coragem de falar que é a favor da privatização da Caixa, né? Porque sabem que a população é contra. Só que eles vão desmantelando aos poucos e quando você for ver, o que sobrou da Caixa? Né? Então, assim, por isso que é necessário a gente fazer essa resistência, fazer essa luta, e eu tenho certeza que a gente vai chegar lá na frente, a gente vai estar vivo, mais vivo do que nunca, e a Caixa mais forte, né? Porque a gente costuma dizer que o ano que vem a gente vai chegar e vai cantar a música lá do Belchior, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro mais, e vamos continuar na luta. Maravilha, Sérgio Takemoto, muitíssimo obrigado pela entrevista, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, a luta continua, a TVT está à disposição. Muito bem, você sabe que quinta-feira que vem estaremos aqui de novo, 9h30 da noite, como sempre, no Entrevistas. E você sabe também que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,